Olá, meu oitavo ano. Amores, como eu já disse no vídeo inicial para vocês, amanhã vai ser um novo dia, tá? Essa frase é uma frase muito famosa, é trecho de uma música do período do governo dos militares no Brasil. Amanhã vai ser um novo dia e hoje ela se aplica à nossa realidade. A gente precisa muito superar isso o mais depressa possível. Mas enquanto nós ainda estamos aqui tendo a necessidade de passar pelas aulas online, faz o negócio, corre lá, pega a tua pipoca, pega o teu suco e volta para ter aula. Para o vídeo antes, pausa, vai lá, pega e volta aqui comigo, beleza? Amores da minha vida, eu já disse 30 vezes para vocês que eu tô com saudade. E, sinceramente, eu tô com muita saudade mesmo. Por favor, façam essa aula com o máximo de calma possível. Toda vez que chegar em um ponto que vocês não estão conseguindo compreender, volta, ouve novamente, não deu certo, anota. Anota todas as suas dúvidas para mim, para no nosso encontro via Zoom nós podermos estar tirando todas as tuas dúvidas. E não só anota a tua dúvida, mas me faz o favor de acordar cedo, tomar logo o teu banho, tirar essa caraca do olho e vim comigo para o encontro via Zoom, porque na aula passada não estava todo mundo e eu quero todos vocês. Quero ver o rosto de todo mundo, quero todos vocês participando. Na nossa aula via Zoom, eu expliquei novamente o conteúdo sobre o Congresso de Viena, o Exército da Santa Aliança, e pedi para vocês fazerem a atividade e me enviar. Tá, tem gente que ainda não enviou. Manda logo essa tarefa para mim. E disse para vocês que teria uma nova tarefa também, a tarefa referente à Revolução de São Domingos, a independência do Haiti. Então, no nosso próximo encontro via Zoom em História, além da atividade sobre o Congresso de Viena, eu vou estar querendo corrigir com vocês também a atividade com relação à Revolução de São Domingos, ou independência do Haiti. Certo? Amores, vocês podem acompanhar comigo no livro didático de vocês, livro 4, módulo 4, página 100, inicia na página 182. Na página 182 e na 183, vocês vão estar encontrando esta imagem, tá? Que é extremamente interessante, porque faz uma análise da imagem junto comigo e observa que nela nós vamos encontrar soldados europeus, soldados britânicos, e nós vamos encontrar homens negros lutando. O conflito que se dá aqui é um conflito propriamente entre europeus e negros por algum território, que é o que nós vamos falar na aula de hoje. Amores, quando nós falamos de processo de independências das Américas, nós vamos analisar uma série de processos de independência que ocorreram dentro do nosso território, principalmente após a Revolução dos Estados Unidos, da América do Norte. Gente, no final do século XVIII, várias nações vão estar pegando o exemplo dos Estados Unidos e vão estar iniciando o seu processo de emancipação também, o seu processo emancipacionista. Olha comigo. Lembra da Revolução Francesa? Que foi assunto desse ano? Na Revolução Francesa, vocês estudaram junto comigo que filósofos começaram a a fazer teorias, e a difusão dessas teorias começaram a mudar o pensamento da população. Então, nós tínhamos uma parcela que fazia parte, uma parcela populacional que fazia parte do terceiro estado, mas que era uma parcela ilustrada, era uma parcela populacional que tinha conhecimento sobre o iluminismo, que tinha conhecimento sobre os ideais que estavam modificando a estrutura de pensamento no momento. Nós temos que lembrar que a Europa ela era absolutista, tá? A Europa
vive um longo período absolutista e o velho regime, também é chamado assim, o modelo absolutista, o velho regime ele era extremamente rígido e estratificado. Agora, para compreender melhor esse processo de mudança de pensamento, vocês devem analisar que antigamente, nesses períodos, no período em que a Europa ela fazia parte do antigo regime, que nós tínhamos as monarquias lá, nós tínhamos toda a população ela acreditava que aquele era o melhor modelo, que aquilo era a forma correta, tá? O modelo em que nós temos um monarca absolutista à frente do governo é o mais correto e é abençoado por Deus. É abençoado por tudo que é sagrado. E questionar isso é questionar a Deus. Então não se fazia realmente questionamento. Essa frase que eu falei para vocês é uma frase que marca muito o processo feudal. Só que vocês já estudaram junto comigo que quando finaliza o período feudal e nós passamos pelo processo do Renascimento, começa a haver uma quebra na estrutura mental da população, onde muitas pessoas começam a compreender que elas podem pensar, elas podem questionar, mas que isso não se diz, não faz referência realmente a toda a população, porque uma grande parte ainda está, digamos que, amarrado por um pensamento medieval, por um pensamento extremamente rígido, onde coloca o rei acima de toda a população e o modelo absolutista, como o modelo correto, o modelo certo, aquilo que deve ser aceito realmente pela população. Gente, quando nós passamos pelo processo revolucionário francês, nós vemos ocorrer na Europa uma quebra na estrutura política e social. Nós temos uma quebra de pensamento muito grande. Os ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, que se enraizaram por lá, eles entranham de uma forma na população e a população também está passando por um processo de sofrimento com maus governos muito grande, que eles acordam, eles têm o insight de não, a gente não precisa ficar subjugado a isso. Nós podemos provocar uma mudança. E a Revolução Francesa é extremamente importante justamente porque ela vai proporcionar a mudança no pensamento da população. Tá? A população que antes acreditava que tinha que ficar, tinha que viver subjugada, agora ela vê que não. Ela pode ser senhora do seu destino. Ela pode estar pegando em armas e indo contra os seus governos. Isso era novidade, gente. Isso é um pensamento altamente revolucionário. Eu estou fazendo esse link com o processo revolucionário francês, porque o processo revolucionário francês, o iluminismo, ele vai estar dando base para todos os processos de independência que vão surgir a posteriori. A revolução, o processo de independência da América do Norte, ela é extremamente norteada por princípios iluministas, tá? Depois que a América do Norte ela pega em armas, ela diz: olha, nós não seremos mais colônia britânica, nós não vamos mais pagar nós não iremos pagar, não vamos mais não iremos pagar pelas despesas de uma guerra que não fomos nós que buscamos. Nós queremos a nossa independência, nós lutaremos pela nossa independência. E a América do Norte consegue se tornar nação independente, se tornando, criando esse distanciamento, esse rompimento com a sua antiga metrópole, com a Inglaterra. Isso vai, digamos que, servir de base, vai dar um insight muito grande para o restante do território. Várias outras colônias vão começar a pensar: poxa, se a América do Norte conseguiu se posicionar politicamente e conseguiu provocar a sua independência, promover a sua independência, por que eu não posso também? E aí, esse pensamento, esse modelo vai começar a servir de base norteadora
para outras nações, para outras colônias se tornarem ex-colônias e procurarem a sua independência também. Quando eu coloco para vocês Revolução de São Domingos, que no caso é o mesmo Haiti, eu estou colocando para vocês um título que diz, olha, o processo, ele foi um processo revolucionário mesmo. Não é uma independência com base na barganha, não é uma independência onde onde a negociação prevalece. Porque quando nós pensamos no processo de independência do nosso atual Brasil, nós colocamos um processo de independência que, por mais que tenha tido realmente os levantes, o momento em que se pegam em armas, o momento em que corsários britânicos são contratados e vêm lutar para que haja a integração do território, como nós temos uma proporção territorial muito maior, a gente consegue ver que vários outros locais aderiram pacificamente, várias partes do território do atual Brasil aderiram pacificamente à independência do território brasileiro. Então, assim, em grande parte, a gente tem uma parte do processo da independência do Brasil que foi com base na barganha, que foi com base na negociação, e outra que não, que pegou em armas. Quando eu falo do processo revolucionário de São Domingos, atual Haiti, eu falo de um processo que ele foi basicamente revolucionário, com todo o povo lutando em busca de um só ideal. Mas antes de entrar na Revolução do Haiti propriamente dito, na independência do Haiti propriamente dito, vamos ver um pouquinho o processo do seu processo histórico, o que veio antes. A Ilha de São Domingos, ela foi colonizada por dois povos, tá? Como a América ela era dividida entre Portugal e Espanha, a parte de São Domingos pertencia à Espanha, tá? Só que a Espanha ela coloniza a parte oriental. Depois que as outras nações passaram pelo seu processo de unificação monárquica, outras nações começam a se lançar e buscar também territórios no Novo Mundo. Voltando um pouco. As primeiras duas nações europeias que passaram pelo seu processo de unificação monárquica, lembra comigo, foram Portugal e Espanha. Como eles passaram pelo processo de unificação monárquica, primeiro eles dividiram o mundo em dois, através do Tratado de Tordesilhas, e aí uma parte pertencia a Portugal e outra parte pertencia à Espanha, certo? Desta forma, boa parte do território americano era pertencente à Espanha. Quando os espanhóis colonizam a Ilha de São Domingos, eles colonizam a parte oriental, principalmente, primordialmente, a parte oriental. Mais para frente, as outras nações europeias passam também pelo seu processo de unificação monárquica, deixam de ser feudos, passam a ser reinos centralizados novamente e se lançam também nesse processo colonizatório. Dizem, por que a gente tem que deixar mesmo o novo mundo, pertencendo só a Portugal e Espanha? Está errado, vamos todos nós nos lançar ao mar, vamos todos nós procurar novos territórios. E é aí, meus amores, que nós vamos ver a França pagando corsários. Lembra comigo que corsário nada mais é do que um pirata que é pago pelo governo, tá? A França pagando corsários para que esses corsários venham colonizar, venham povoar, venham tomar realmente territórios. E aí lembra também que os franceses eles tentaram entrar pelo Amazonas dentro do nosso território, e aqui na Ilha de São Domingos eles vão conseguir povoar a parte ocidental. Então, a Ilha de São Domingos ela tem essas duas forças colonizatórias, a parte espanhola e a parte francesa, tá? Outro detalhe importante de se analisar com relação à importância da Ilha de São Domingos é que, analisa aqui comigo, no século XVIII, ela era responsável por 40% do açúcar que abastecia a Europa. Esse açúcar ele era produzido através do plantation.
E aí vamos lembrar o que é o plantation, gente. É aquele tripézinho. Tripé, eu dizer que ele está... melhor mostrar aqui, né? Que ele está sendo sustentado, que uma plataforminha está sendo sustentada por 3 forças, que era o latifúndio, a monocultura e a escravidão. Latifúndio, grande propriedade de terra, como vocês podem ver aqui. Monocultura, cultivo de apenas uma cultura. Ou seja, que eles vão estar cultivando apenas o açúcar, só a cana-de-açúcar. Isso tudo é com base no quê? Escravidão. A grande riqueza das Américas, gente, a grande riqueza das Américas não, a grande riqueza das Américas e toda a produção, basicamente, das Américas, ela era feita com base na escravidão. Infelizmente, a escravidão é aquela mácula que a gente tem na nossa história. E a pior parte é a gente observar e analisar que essa escravidão ela não era só consentida, ela não era só aceita, era uma escravidão abençoada. Mais do que escravizar o outro, ainda se tinha a bênção da igreja dizendo isto é o modelo correto a ser feito. Nós tínhamos governos inteiros se sustentando, além de se sustentar com base na escravidão, abençoando e dizendo, olha, por lei, a escravidão do negro africano é o modelo correto. Por lei, eu aceito a escravidão desse povo, a escravização desse povo. É um tanto quanto feio, é meio ridículo, mas faz parte da nossa história. É a nossa realidade, é o que nós vivemos, tá certo? Então, essa produção de açúcar que abastecia a Europa através do plantation, ele vinha com base nesse tripé, monocultura, escravidão e latifúndio. Lembra, gente, que o Brasil, por muito tempo, ele viveu com base na cana-de-açúcar, com base no açúcar produzido na colônia. E depois, quando nós temos o processo de União Ibérica, durante o processo em que Portugal e Espanha pertencem a um único rei, nós temos a expulsão dos espanhóis do nosso território. Nós temos a expulsão dos holandeses do nosso território. Desculpa aí o equívoco, mas a expulsão dos holandeses do nosso território. Quando os holandeses saem daqui, o ciclo do açúcar no Brasil ele passa por um declínio. E aí a gente vê o surgimento do ciclo do ouro. Só que quando a gente entra em declínio no ciclo do açúcar, isso não significa dizer que o açúcar ele deixa de ser vendido em larga escala na Europa. Não. Significa dizer que outros territórios eles estão vendendo açúcar nesse momento. E aqui na ilha de São Domingos a gente vê a produção desse açúcar que agora também está abastecendo a Europa. 40% feito lá, tá bom? A sociedade da Ilha de São Domingos, ela não era dividida, eu não vou colocar como se ela fosse dividida em classes. Eu vou te dizer que ela é dividida em castas sociais. Porque quando eu falo classe, fica muito aberto para mudança de nível social, para mudança de classe. E quando eu falo de castas, não. Tu nasceu nessa classe social, tu vai morrer nessa classe, né? Tu nasceu nessa casta social, tu vai morrer nessa casta e as tuas possibilidades políticas, sociais, econômicas, políticas e sociais principalmente, elas estão altamente entrelaçadas ao teu local de nascimento. Então, se tu nasceu, no caso, nível A, beleza, tua vida toda vai nível A. Nasceu nível C, tua vida vai toda nível C. E essas castas dentro da sociedade de São Domingos eram colonos franceses, mestiços e escravos. Os altos cargos políticos eles só podiam ser ocupados pelos colonos franceses. Só que essas pessoas, quando eles se introduziram, digamos, no território, eles começaram a viver, eles começaram a ter várias... colocar isso a nível de 8º ano. Eles passaram a ter vida sexual com várias pessoas que eram do território também
que eram nativas e que eram originados da África. Então, nós não vamos ver colono francês tendo filhos somente com colonos franceses. Nós temos colonos franceses que vão ter filhos com escravos africanos, com nativos do território. Daí vão surgir os grupos mestiços. Esses mestiços, muitas vezes, eles são grandes proprietários de terra também, são pessoas que são bem desenvolvidas economicamente, mas que não podem estar realmente possuindo um destaque político efetivo. Não podem estar ascendendo politicamente para os altos cargos do governo. Muitas vezes eles ficam nas Forças Armadas, mas assim, digamos que é uma classe B, tá? A gente tem a classe A, que seriam os colonos mesmo, e digamos que eles vão fazer parte aqui de uma classe intermediária. E fora isso, nós temos a maioria populacional, que são os escravos do território. Escravos vindos da África, escravos que estão, digamos que, mantendo toda a base econômica desse plantation. Toda a classe, toda a vida econômica dessa sociedade. Tá certo? Gravou aí as três? Pois é. Como eu estava falando para vocês, essa sociedade é uma sociedade. A Ilha de São Domingos, quer dizer, ela foi colonizada tanto por espanhóis quanto por franceses. E isso vai estar acontecendo, basicamente. Tá, deixa eu só arrumar aqui essas duas imagens para vocês, porque elas não ficaram bonitinhas. Esse processo revolucionário da Ilha de São Domingos, ele vai estar diretamente relacionado também com um processo de revolucionário francês. Observa comigo. Viviam na Ilha de São Domingos e a Inglaterra tentou tomar o território. Para defender o território, é claro que vários mestiços e vários escravos tiveram que pegar em armas e lutar pela defesa do seu território. Mas entra naquela de eu vou defendê-lo porque se eu sou colônia. O que será que é melhor? Ser colônia francesa ou ser colônia britânica? Então, assim, para garantir que essa população defendesse o território em nome da França e não se aliasse à Inglaterra, a França ela aceita uma negociação. Nós vamos ver como figura de destaque o Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, ele é uma pessoa que estudou, ele é militar, tá? Ele faz parte do exército. E ele vai se inspirar no que os franceses pregavam. França passando pelo seu processo revolucionário, no contexto de revolução jacobina, no contexto de governo jacobino, tá, que é o momento mais extremista em que realmente eles estão defendendo a constituição do homem e do cidadão e dizendo, olha, todo homem é igual perante a lei. Aqui, tá até como tópico para vocês. Defendendo realmente a constituição do homem e do cidadão e dizendo, olha, todos são iguais perante a lei. Lautrec vai dizer o seguinte, olha, se todos são iguais perante a lei, por que tem escravidão nas tuas colônias ainda? Peraí, não estou entendendo, tem uma discrepância aqui, entendeu? Vocês querem que nós peguemos em armas e lutemos por vocês, beleza. Vocês dizem que todo homem é igual perante a lei, mas a maioria da população aqui da Ilha de São Domingos é uma população escrava. Então, me explica como é que isso funciona, porque eu realmente não estou conseguindo entender. Eu até posso guiar esse povo a estar lutando, mas eu quero a abolição da escravatura. Eu não quero... se nós vamos lutar por vocês, nos provem que é melhor ser colônia sua do que colônia britânica. Nos dê a liberdade, tá certo?
E dessa forma, gente, em 1794, os jacobinos eles declaram a abolição da escravatura não só no Haiti, no atual Haiti, não só na Ilha de São Domingos, mas em todas as colônias francesas. Termina que a luta de Loutré não serviu só para aquele povo, mas ela se expandiu e terminou abarcando o processo de libertação dos escravos de todas as colônias francesas, tá? Outro detalhe importante, quando ele levou o povo a lutar, quando ele guiou o povo a lutar contra os britânicos, eles conseguiram de fato estar expulsando os britânicos do seu território. Então, Loutré torna-se um nome importante, não só dentro da França, mas como também dentro de São Domingos, para a população de São Domingos. É alguém que guiou o povo tanto para defender o território francês, a colônia francesa, quanto alguém que está guiando o povo ao processo de libertação da escravidão, que é terrível, né? Certo. Só que aí depois disso, Loutré ele vai conseguir também se tornar o governador do Haiti, o governador da Ilha de São Domingos. Ou seja, ele vira uma figura política muito importante também. Mas ele não fica, ele não se, digamos que ele não se satisfaz com a independência só da sua parte ocidental. Ele migra depois para a parte espanhola e vai lutar lá também pela independência da Espanha. Pela independência da Espanha, não, gente, viajei grande agora. Pela independência desses escravos, pela libertação desses escravos que eram espanhóis. Tá? Próximo tópico. Em 1801, Loutré passa a lutar diretamente pela independência da Ilha de São Domingos. Só que nesse período, gente, a Ilha de São Domingos, a França, ela vai estar passando pela sua mudança de governo novamente. Lembra que quando nós temos o governo jacobino, o governo do terror, ele é um governo extremamente pesado, ele é o período em que mais se morre legalmente dentro da França, né? Mas ele tem a sua parcela positiva, que é o fato da abolição da escravatura em todas as colônias francesas, é a regulação do preço máximo para que toda a população pudesse ter acesso a certos produtos para consumir sua alimentação diária. Mas como esse processo revolucionário dela é muito extremo, ele termina acabando quando eles matam, né, quando é guilhotinado o Robespierre. E aí, quando acaba esse governo jacobino, a gente vai ver um novo momento agora vindo com Napoleão, o momento em que nós temos os 3 cônsules. Durante esse governo de Napoleão, primeiro Napoleão ele vem como cônsul e depois ele se proclama imperador realmente da França. E aí esse governo napoleônico ele vai de 1799 até 1815. Só que agora Napoleão Napoleão ele não é aberto à negociação como os jacobinos foram. Então, primeiro o Loutré ele consegue a abolição da escravidão no seu território. Depois ele vai lutar pelos negros na outra parte também, na outra porção. Depois ele começa a ver que ele quer a independência da Ilha de São Domingos. Ele não quer só a abolição a abolição da escravatura. Ele quer tornar a Ilha de São Domingos uma nação independente, pegando o modelo, pegando o exemplo dos Estados Unidos, da América do Norte. Se eles conseguiram, por que nós não conseguiremos? Nós conseguimos expulsar os britânicos do nosso território. Por que nós não conseguimos agora romper com a França? Só que o exército napoleônico, ele é um exército muito forte. Não é à toa que depois, para frear o exército napoleônico, foi necessário se juntar a várias nações como Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia, para estar freando Napoleão, para criar um exército que freasse Napoleão.
Então, quando ele chega na Ilha de São Domingos, com o seu exército na Ilha de São Domingos, ele vai conseguir acuar o exército de Loutré e vai conseguir uma supremacia muito rápida. E vai enganar Toulouse-Lautrec, gente. Ele vai, depois que ele consegue realmente acuar o exército, ter a sua supremacia, ele faz uma proposta para Toulouse-Lautrec. Abandone a arma, se renda e ingresse no exército francês. Você é uma pessoa forte militarmente, então nós te queremos do lado do exército francês. Ao invés de tentar a tua independência e iniciar com essa nação e morrer no processo porque nós somos superiores e nós vamos te matar, faz o seguinte: te alia ao nosso exército e vem lutar do nosso lado. Mentira, tá? Loutrec acredita. Loutrec acredita, se rende, é preso e depois morre na prisão. Gente, Napoleão Bonaparte não vai bater de frente, não vai matar Toulouse-Lautrec na frente de todo mundo e mostrar sua superioridade, nada disso, apesar de podendo fazer, porque se ele fizesse isso, ele iria criar um Marte. Ele ia estar criando uma pessoa, ele ia criar um ícone para esse processo revolucionário da Ilha de São Domingos. Então, seria uma pessoa em que toda a população de São Domingos, todos os negros, iriam olhar e iriam dizer assim: não, nós vamos fazer porque Toulouse-Lautrec, ele deu a vida pelo povo. Então, para não correr o risco de criar um mártir, ele prefere mentir para Toulouse e propor para ele a sua rendição e a sua assimilação ao exército napoleônico, tá? Como vocês podem observar, Napoleão Bonaparte, ele era um estrategista fora de série, ele era muito bom estrategista. Napoleão Bonaparte mente para ele, depois ele vai dominar novamente a Ilha de São Domingos e o processo revolucionário, digamos que ele vai dar uma amornada, ele vai dar uma acalmada. Só que Napoleão Bonaparte começa o seu processo expansionista pela Europa e começa a dominar muitos territórios europeus. Quando ele entra realmente na Pérola, que no caso é a Europa, ele consegue iniciar de fato sua expansão por lá, ele vai perder um pouco o seu interesse pelas Américas. Perde tanto que depois ele vai vender parte do território americano, que ele pertencia à França e tudo mais. Mas ele vai perder o interesse pelas Américas, também pelo fato de que o exército britânico está fazendo uma espécie de bloqueio dentro dentro do território americano, para que não haja tanta inserção de Napoleão para cá. Então, ao invés dele perder seu tempo, gastar tempo, digamos assim, tentando dominar as Américas, ele parte em busca da Europa, que era para ele mais interessante. Depois ele vai mais além, vocês já conhecem essa história, certo? Quando ele perde, digamos assim, quando ele perde o seu interesse pela América, de fato, a gente vê o território se tornando um território propício agora para a independência da Ilha de São Domingos. E aí surge Jean-Jacques Dessalines e diz assim, e conduz esse processo revolucionário, tá? Depois, declara a independência da Ilha de São Domingos em 16 de janeiro de 1804, se autoproclama imperador Jacques I, esse primeiro aqui é com P maiúsculo, desculpa, tá? Se autoproclama imperador Jacques I do Império Haitiano Ocidental, que é a parte que realmente pertencia à França, tá? Dá o nome de Haiti
em homenagem aos antigos habitantes que moravam ali, aos Arauaca, povo Arauaca. Haiti significa terra de montanhas, porque lá nós temos montanhas extremamente altas, tá? E o grande filósofo que influenciou, digamos assim, esse processo revolucionário também pode ser tido como Rousseau. E aí a gente vai pegar a frase de Rousseau: o homem nasce livre e por toda a vida vive aguilhoado, e por toda parte vive aguilhoado, por toda parte vive preso. Ele aceita as prisões. Então vamos nos desfazer dessas prisões. Vamos contra as pessoas que tentam nos aprisionar. E assim, gente, nós vamos ver a finalização do processo revolucionário haitiano, da Ilha de São Domingos, a independência do Haiti, e observa comigo, a figura primordial deste processo vai ser o Toulouse-Lautrec, que consegue brilhantemente estar negociando e guiando esse momento, mas infelizmente no final do processo ele já está morto, né? Ele morre em 1802, numa estratégia, porque foi uma estratégia muito boa de Napoleão Bonaparte para estar conseguindo não criar um Marte. E depois nós vamos ver Jean-Jacques Dessalines conduzindo o final desse processo revolucionário. Espero profundamente que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, não esquece de anotar para estar me passando na próxima aula e a gente está sanando todas essas dúvidas. Façam a atividade da página 202 do livro didático de vocês, e no nosso encontro via Zoom eu vou estar corrigindo não só essa atividade, mas também a atividade com relação ao Congresso de Viena, certo, meus amores? Olha só, por hoje é só, por hoje é isso. Eu espero muito em breve estar encontrando vocês, se não fisicamente, mas via Zoom. Participem todos da aula e até lá, meus amores. Tchau!